Poucas pessoas no mundo podem dizer que viveram uma vida tão extraordinária quanto a de Sir Paul McCartney. Um ícone indiscutível, McCartney passou décadas cativando audiências com suas melodias inesquecíveis, sua presença magnética e sua imensa contribuição ao mundo da música. Desde seu papel como um dos membros-chave dos Beatles até sua bem-sucedida carreira solo, ele se tornou um dos músicos mais celebrados e respeitados da história. No entanto, por trás das camadas de fama e sucesso, existe uma história mais pessoal e complexa. Uma cheia de momentos de profundo desamor, escândalos públicos e rumores de traição. Durante anos, rumores circularam sobre a vida pessoal de McCartney, especialmente sobre um suposto romance que, segundo alguns, teria desempenhado um papel na dissolução de um de seus casamentos. Por muito tempo, McCartney permaneceu em silêncio sobre essas alegações. No entanto, após a especulação constante, ele finalmente veio a público para abordar os rumores que rondavam sua vida pessoal, lançando luz sobre o que realmente aconteceu. Suas declarações, carregadas de emoção, deixaram muitas pessoas surpresas, se perguntando o que levou ao colapso de um casamento que, por um tempo, parecia perfeito. Neste profundo análise, exploraremos a vida e o legado de Paul McCartney, revelando a jornada emocional de um homem que viveu grande parte de sua vida sob o intenso olhar público. Esta não é apenas uma história de desamor e traição, mas de redenção e perdão. Um testemunho da resiliência de McCartney diante de desafios avassaladores. Mas antes de mergulharmos no escândalo que abalou sua vida pessoal, vamos dar uma olhada em seus primeiros anos e no caminho que o levou ao auge da fama. Paul McCartney nasceu em 18 de junho de 1942 no bairro de Walton, em Liverpool, uma cidade que mais tarde se tornaria famosa por ser o local de nascimento de uma das maiores bandas da história da música. Seus pais, Jim e Mary McCartney, ambos de ascendência irlandesa, trabalharam arduamente para proporcionar uma vida confortável a Paul e seu irmão mais novo, Michael. Mary trabalhava como enfermeira e parteira, enquanto Jim equilibrava vários empregos, incluindo vendedor de algodão e mais tarde operário em uma fábrica de defesa de Napier durante a Segunda Guerra Mundial. Apesar das dificuldades financeiras, o lar dos McCartney estava cheio de amor e música. Jim McCartney era um músico autodidata que liderou uma banda de jazz na década de 1920. Sua paixão pela música teve uma profunda influência sobre seus filhos. Jim costumava encorajar Paul a tocar piano, ensinando-lhe acordes básicos e ajudando-o a desenvolver um ouvido para a boa melodia. Não demorou muito para que o talento natural de Paul começasse a brilhar, e aos 14 anos ele já havia escrito sua primeira canção. A música rapidamente se tornou o refúgio de Paul diante dos desafios de sua infância. A família enfrentou sua cota de dificuldades. A tragédia mais significativa ocorreu em 1956, quando Mary McCartney faleceu, devido a uma embolia após uma mastectomia por câncer de mama. Paul tinha apenas 14 anos na época, e a morte de sua mãe deixou uma marca duradoura nele. Essa perda aproximou ainda mais Paul de seu pai e irmão, mas também aprofundou seu vínculo com John Lennon, que havia perdido sua própria mãe em um acidente de carro alguns anos antes. Esse luto compartilhado se tornaria a base de uma amizade e parceria musical para toda a vida entre McCartney e Lennon. Os anos adolescentes de Paul foram cheios de experiências típicas da adolescência: escola, amizades e os primeiros romances, mas também foram marcados por sua crescente obsessão com a música. Quando ele era estudante no Instituto de Liverpool, já havia começado a explorar diferentes gêneros e estilos musicais, incluindo jazz, blues e o início do rock and roll. Foi durante esse tempo que McCartney conheceu George Harrison, um colega de classe que compartilhava seu amor pela guitarra e cuja amizade mais tarde levaria à formação de uma das bandas mais influentes da história. A vida de Paul McCartney mudou para sempre em 6 de julho de 1957, quando ele participou de uma festa na igreja de St. Peter's, em Woolton. Foi lá que ele conheceu um jovem músico chamado John Lennon, que estava se apresentando com sua banda, The Quarrymen. McCartney ficou imediatamente impressionado com as habilidades musicais de Lennon,
particularmente sua habilidade para criar letras engenhosas. Lennon, por sua vez, ficou igualmente impressionado com a destreza de McCartney na guitarra e sua capacidade de harmonizar instantaneamente. McCartney logo se juntou aos The Quarrymen como guitarrista rítmico, e os dois rapidamente começaram a escrever canções juntos, formando uma parceria compositiva que definiria os Beatles. À medida que a banda evoluía, também evoluía sua formação. George Harrison se juntou em 1958, trazendo sua habilidade única na guitarra para o grupo. Em 1960, a banda havia consolidado sua formação com a adição do baterista Pete Best e do baixista Stuart Sutcliffe, embora Sutcliffe acabasse deixando a banda. Os primeiros anos dos Beatles foram marcados por muito trabalho, longas noites e um profundo compromisso com seu ofício. Eles tocavam em pequenos clubes em Liverpool e Hamburgo, aperfeiçoando seu som e construindo uma base de fãs leal. Em 1962, a sorte da banda mudou significativamente quando foram descobertos por Brian Epstein, um dono de loja de discos local que se tornou seu empresário. Epstein ajudou a banda a conseguir um contrato de gravação com a gravadora Parlophone da EMI. E em outubro daquele ano, eles lançaram seu primeiro single, Love Me Do. A música se tornou um sucesso instantâneo, marcando o início do fenômeno que mais tarde seria conhecido como Beatlemania. À medida que a popularidade dos Beatles disparava, também disparava a fama de McCartney. Sua aparência juvenil e carisma o tornaram o favorito dos fãs, enquanto seu talento musical o destacava como uma das forças criativas da banda. Junto com Lennon, McCartney escreveu alguns dos maiores sucessos da banda, incluindo She Loves You, I Want to Hold Your Hand e Can't Buy Me Love. Em 1964, os Beatles haviam conquistado não apenas o Reino Unido, mas também os Estados Unidos, onde sua aparição no The Ed Sullivan Show atraiu uma audiência televisiva de mais de 70 milhões de pessoas. Os Beatles estavam na vanguarda de uma revolução cultural, e McCartney estava no centro de tudo. À medida que a música da banda evoluía, também evoluía sua influência. Álbuns como Rubber Soul, Revolver e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band romperam os limites da música popular, misturando elementos de rock, pop, música clássica e experimental de maneiras nunca antes vistas. McCartney, em particular, era conhecido por sua capacidade de escrever melodias que eram ao mesmo tempo inovadoras e acessíveis, o que o tornou um dos compositores mais respeitados de sua geração. Enquanto a vida profissional de McCartney estava cheia de sucesso, sua vida pessoal muitas vezes era mais complicada. Ao longo da década de 1960, ele era conhecido como algo de um galã, namorando várias mulheres antes de finalmente se estabelecer com sua primeira esposa, Linda Eastman. Antes de conhecer Linda, McCartney teve uma série de relacionamentos que muitas vezes foram marcados pela intensidade e às vezes pelo desamor. Um dos primeiros relacionamentos sérios de McCartney foi com Dorothy Dot Rohn, que ele conheceu em 1959 no Casbah Club, em Liverpool. Os dois estavam profundamente apaixonados e McCartney até considerou se casar com ela. No entanto, o relacionamento chegou ao fim em 1962, justamente quando os Beatles estavam prestes a se tornarem superestrelas internacionais. Ron descreveu mais tarde McCartney como controlador e obsessivo durante o relacionamento, traços que ressurgiriam em associações posteriores. Em 1967, McCartney conheceu Linda Eastman, uma fotógrafa americana, enquanto assistia a um concerto em Londres. Os dois se apaixonaram rapidamente e se casaram em 1969. Linda se tornou uma parte essencial da vida de McCartney, tanto pessoal quanto profissionalmente. Ela se juntou a ele em sua banda pós-Beatles, Wings, e o casal teve 3 filhos juntos, Mary, Stella e James. McCartney também adotou Heather, filha de Linda de um relacionamento anterior. A família McCartney parecia levar uma vida idílica. Linda não era apenas a esposa de McCartney, mas também sua confidente mais próxima e colaboradora. Ela contribuiu para sua música, compartilhou sua paixão pelos direitos dos animais e foi uma ativista vegetariana muito antes desse estilo de vida se tornar popular.
Seu amor parecia inabalável e McCartney costumava falar de Linda como o amor de sua vida. No entanto, o casamento deles não estava isento de desafios. Linda foi diagnosticada com câncer de mama em meados da década de 1990 e, após uma longa e difícil batalha, faleceu em 1998. Sua morte devastou McCartney, que descreveu a perda como uma das experiências mais dolorosas de sua vida. Ele passou anos lamentando sua ausência e levou muito tempo para seguir em frente. No início dos anos 2000, a vida amorosa de McCartney voltou a ser alvo da atenção da mídia quando ele começou a namorar Heather Mills, uma ex-modelo e ativista. O casal se casou em 2002 e, em 2003, deram as boas-vindas à sua filha, Beatrice. No entanto, o casamento foi turbulento desde o início e, em 2006, ficou claro que a relação estava se desmoronando. Mills acusou McCartney de abuso emocional e físico durante o casamento, alegações que McCartney negou veementemente. O divórcio rapidamente se tornou uma das batalhas legais mais destacadas e contenciosas da história da Grã-Bretanha, com os tabloides cobrindo cada detalhe escandaloso. No final, McCartney foi condenado a pagar a Mills um acordo de 48,7 milhões de dólares, e sua relação terminou em amarga acrimônia. A percepção pública de McCartney foi afetada durante esse tempo, já que muitas pessoas começaram a questionar a imagem do Beatle amável e encantador. No entanto, com o tempo, McCartney conseguiu reconstruir sua reputação. Ele se concentrou em sua música, sua família e seus esforços filantrópicos, e ao final da década, havia se tornado novamente uma figura querida aos olhos do público. Um dos rumores mais persistentes que seguiu McCartney ao longo de sua vida é o suposto romance entre ele e Cynthia Lennon, a primeira esposa de seu companheiro de banda, John Lennon. Cynthia e McCartney eram amigos próximos durante os anos dourados dos Beatles, e McCartney até escreveu a canção Hey Jude como uma forma de consolar Cynthia e seu filho Julian após o divórcio de John. Apesar da proximidade de sua relação, tanto McCartney quanto Cynthia negaram qualquer envolvimento romântico. Em sua autobiografia, Cynthia descreveu McCartney como um amigo solidário durante um momento difícil, e McCartney sempre sustentou que sua relação era puramente platônica. No entanto, os rumores persistiram por décadas, alimentados pela especulação da mídia e pela fascinação do público pelas vidas pessoais dos Beatles. Através de todos os altos e baixos, tanto em sua vida pessoal quanto profissional, Paul McCartney emergiu como uma das figuras mais duradouras da cultura popular. Suas contribuições para a música são incomparáveis, e seu legado como compositor e intérprete está cimentado na história. McCartney foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame 2 vezes, uma como membro dos Beatles e outra como artista solo. Ele ganhou inúmeros prêmios e reconhecimentos, incluindo 18 prêmios Grammy e um Oscar por seu trabalho no filme dos Beatles, Let It Be. Mas talvez o maior feito de McCartney seja sua capacidade de perseverar diante da adversidade. Seja a perda trágica de sua mãe e esposa, a dissolução dos Beatles ou o doloroso escrutínio público em torno de seus casamentos, McCartney sempre encontrou uma maneira de superar os desafios que a vida lhe apresentou. Sua história é uma de resiliência, redenção e, em última análise, perdão. Aos 82 anos, Paul McCartney continua em turnê, gravando música e inspirando milhões de pessoas em todo o mundo. Sua vida e carreira são um lembrete de que, mesmo diante de grandes dificuldades pessoais e profissionais, é possível encontrar um caminho para seguir em frente. Um caminho que leva tanto à realização pessoal quanto artística. No final, a história de Paul McCartney não é apenas sobre música, fama ou mesmo sobre os rumores de escândalo que o seguiram durante grande parte de sua vida. É uma história sobre o poder do amor, da resiliência e do espírito humano duradouro. Seu legado viverá por gerações, tanto através de sua música, quanto das inúmeras vidas que ele tocou ao longo do caminho. O que você acha da jornada de Paul McCartney? Esses rumores de traição mudaram sua opinião sobre ele ou seu legado permanece intacto aos seus olhos? Deixe-nos saber nos comentários abaixo.
E não se esqueça de curtir e se inscrever para mais histórias de celebridades. Nos vemos no próximo vídeo.